Do nada ao tudo, o Big Bang. A jornada quântica do universo. Imagine o nada, não apenas um vazio escuro como o espaço profundo entre as estrelas, mas um nada absoluto, sem matéria, sem luz, sem espaço. Sem tempo. Tente visualizar isso. E espaço. Sem tempo. Tente visualizar isso. É quase impossível, não é? Nossa mente, moldada por um mundo de coisas tangíveis, luta para compreender a ausência total de tudo. Mas é exatamente esse conceito enigmático de nada que nos leva à pergunta mais profunda da humanidade: de onde veio o universo? Como algo, este vasto cosmos cheio de galáxias, estrelas e planetas, surgiu do nada? A história da criação, contada em textos antigos como a Bíblia, sugere que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas o que havia antes disso? Antes do tempo, antes do espaço, antes de qualquer coisa que possamos imaginar? A Bíblia não responde, a ciência, por outro lado, nos oferece pistas fascinantes, mas também nos deixa com mistérios. Sabemos que nosso universo, com seus 138 bilhões de anos, teve um início explosivo, o Big Bang, um evento que lançou partículas e energia em uma dança cósmica que ainda está em expansão e esfriando. Mas o que existia antes desse momento? Seria possível que nosso universo tenha surgido de um nada absoluto? E se sim, como algo pode nascer do nada? Essa questão nos leva a uma revolução na física, que transformou nossa compreensão da realidade e a mecânica quântica. No início do século XX, o universo rígido e previsível de Newton foi abalado. Einstein redefiniu o espaço e o tempo com sua teoria da relatividade, enquanto experimentos revelavam que no mundo das partículas minúsculas, as regras eram completamente diferentes. No reino quântico, não há certezas, apenas probabilidades. É um lugar onde o nada não é tão vazio quanto parece, e onde o impossível, como algo surgir do nada, pode se tornar possível. Nesta jornada vamos explorar como a mecânica quântica moldou o universo desde seus primeiros instantes até seu futuro distante. Vamos mergulhar no mundo das probabilidades, desvendar os segredos das estrelas e enfrentar a pergunta final: seria o universo inteiro um fenômeno quântico? Prepare-se para uma viagem pelo cosmos, onde o muito pequeno define o imensamente grande. O mundo das probabilidades, a história da mecânica quântica, é uma saga de genialidade, intuição e momentos de pura epifania. Um desses momentos aconteceu em 1925 na remota ilha de Heligolândia, no Mar do Norte. Lá, o jovem físico Werner Heisenberg, buscando alívio para uma alergia e para as complexidades da nova física, teve uma revelação que mudaria o mundo. Frustrado com a incapacidade das leis clássicas de descrever o comportamento dos elétrons dentro dos átomos, ele percebeu algo radical. Era impossível determinar com precisão absoluta tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula contra religiões. Em vez disso, ele propôs descrever o mundo atômico com base em probabilidades. Essa ideia, conhecida como o princípio da incerteza de Heisenberg, tornou-se um dos pilares da mecânica quântica. Quanto mais sabemos sobre a posição de uma partícula, menos sabemos sobre sua velocidade, e vice-versa. Esse conceito desafiava tudo o que a física clássica pregava, onde o universo era visto como um relógio previsível com causas e efeitos claros. No mundo quântico, o futuro é incerto, e o que podemos prever são apenas possibilidades. Heisenberg não estava sozinho nessa revolução. Anos antes, Max Planck havia lançado as bases da mecânica quântica ao propor que a energia não é contínua, mas vem em pequenos pacotes, ou quanto a energia não é contínua. Ele descobriu isso ao estudar como objetos aquecidos emitem luz, notando que as vibrações dos átomos só podiam ocorrer em energias específicas, como degraus em uma escada. Essa ideia de quantização foi o primeiro passo para um novo entendimento do universo. Logo depois, outro mistério emergiu: a dualidade onda-partícula. Experimentos mostraram que a luz, antes vista apenas como onda, também se comportava como partícula, enquanto partículas, como elétrons, exibiam propriedades de ondas. Erwin Schrödinger formalizou essa estranheza com sua famosa equação que descreve partículas, não como pontos fixos, mas como ondas de probabilidade espalhadas pelo espaço. Enquanto isso, Heisenberg desenvolveu uma abordagem matemática baseada em matrizes, focando no que podemos observar como a luz emitida por elétrons, em vez de tentar rastrear seus movimentos exatos. Imagine isso no mundo quântico: um elétron não está em um lugar específico, mas em uma nuvem de possibilidades. Quando ele salta de uma órbita para outra dentro de um átomo, não podemos prever exatamente quando ou como isso acontece, apenas a probabilidade de que ocorra.
Essa incerteza fundamental desafia nossa intuição, mas é a base do universo em sua escala mais fundamental. E há mais, o princípio da incerteza também implica que o vazio nunca é verdadeiramente vazio. Mesmo no espaço aparentemente deserto, partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente como bolhas em uma bebida gasosa. Esse vácuo quântico pulsa com energia, um fenômeno que tem implicações profundas para o cosmos, como veremos. O quântico no universo presente. Para entender como a mecânica quântica molda o universo, hoje vamos olhar para o Sol, a estrela que sustenta a vida na Terra. Por séculos o Sol foi reverenciado como um deus Ra, para os egípcios Hélio, para os gregos, mas o que o faz brilhar? No século XIX, Lord Kelvin sugeriu que o Sol era uma esfera de gás quente que esfriava lentamente, estimando sua idade em apenas alguns milhões de anos. Isso, porém, entrava em conflito com evidências geológicas e biológicas que apontavam para uma Terra muito mais antiga. A resposta veio no século XX, com a descoberta do núcleo atômico. Dentro dos átomos, prótons e nêutrons são mantidos juntos por uma força incrivelmente poderosa, a força forte que supera a repulsão eletromagnética entre os prótons. Essa força, explorada em reações nucleares, libera quantidades colossais de energia. Em 1920, o astrônomo Arthur Eddington propôs que o Sol brilha por causa da fusão nuclear, onde núcleos de hidrogênio se unem para formar hélio, liberando energia no processo. Mas havia um problema mesmo nas altíssimas temperaturas do núcleo solar, cerca de 15 milhões de graus Celsius, os prótons não têm energia suficiente para superar a repulsão eletromagnética e se aproximar o bastante para a fusão. Aqui entra a mecânica quântica com um fenômeno chamado tunelamento quântico. Graças ao princípio da incerteza, os núcleos não estão em posições fixas, mas existem uma nuvem de possibilidades. Em raros momentos, essa incerteza permite que os núcleos fiquem próximos o suficiente para que a força forte atue, possibilitando a fusão. Sem o tunelamento quântico, o Sol não brilharia e a vida na Terra não existiria. A mecânica quântica também desempenha um papel crucial na morte das estrelas. Quando estrelas massivas esgotam seu combustível, elas colapsam e explodem em supernovas, espalhando elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro pelo cosmos. Esses elementos são essenciais para a formação de planetas e da vida. Curiosamente, essas explosões são impulsionadas por uma partícula quântica quase indetectável, o neutrino. Com quase nenhuma massa e interagindo apenas pela força fraca, os neutrinos escapam do núcleo estelar em quantidades enormes durante uma supernova, colidindo com as camadas externas da estrela e desencadeando a explosão. Assim, a mecânica quântica não apenas alimenta as estrelas, mas também recicla os elementos que formam tudo ao nosso redor, desde as rochas sob nossos pés até os átomos em nossos corpos. Mas será que seu papel vai além? Poderia o universo inteiro ser um objeto quântico? O quântico no universo passado. Para explorar a origem do universo, precisamos voltar ao Big Bang, há 138 bilhões de anos. Na década de 1970, o cosmólogo Alan Guth enfrentava um mistério: onde estavam os monopolos magnéticos. Teorias sugeriam que no universo primordial, quando todas as forças da natureza eram unificadas em uma superforça, monopolos magnéticos equivalentes a cargas elétricas, com apenas um polo magnético, deveriam ter sido abundantes. Mas nenhum foi encontrado. Guth propôs uma solução revolucionária: a inflação cósmica. Ele sugeriu que nos primeiros instantes, após o Big Bang, o universo passou por uma expansão exponencial, esticando um pedaço minúsculo de espaço até o tamanho do cosmos observável. Essa expansão diluiu os monopolos, tornando-os indetectáveis. Além disso, a inflação explicava por que o universo parece tão uniforme, em grandes escalas, com galáxias distribuídas de forma homogênea. Aqui a mecânica quântica entra novamente. Mesmo nesse espaço primordial, o vácuo quântico estava vivo, com flutuações de energia causadas pelo princípio da incerteza. Durante a inflação, essas flutuações minúsculas foram amplificadas e congeladas no tecido do espaço. Quando a inflação terminou, essas variações se tornaram as sementes das galáxias, criando regiões ligeiramente mais densas que atraíram matéria ao longo de milhões de anos. Hoje podemos detectar essas flutuações na radiação cósmica de fundo, uma espécie de eco do Big Bang. Em 1973, o físico Edward Tryon levou essas ideias a um extremo ousado durante uma palestra,
Ele sugeriu que o universo inteiro poderia ser uma flutuação quântica do vácuo. Ele notou que a energia total do universo, somando a energia da matéria e a energia potencial negativa dos campos gravitacionais, poderia ser zero. Se for assim, o princípio da incerteza permitiria que o universo surgisse como uma flutuação que dura para sempre, mas onde essa flutuação ocorreu? O que existia antes? Essas perguntas nos levam ao limite da ciência, onde o nada verdadeiro permanece um mistério. O quântico no universo futuro, olhando para o futuro, o universo está destinado a mudar nos primeiros bilhões de anos. Ele era um caldeirão de estrelas em formação. Hoje a taxa de nascimento de estrelas está diminuindo em trilhões de anos, apenas as anãs vermelhas estrelas de baixa massa, que queimam lentamente, permanecerão. Eventualmente até elas se apagarão, deixando apenas cascas escuras, como brasas frias, em um cosmos moribundo. A gravidade tentará colapsar essas estrelas mortas, mas a mecânica quântica intervém mais uma vez. O princípio da incerteza garante que os elétrons em seus núcleos continuem vibrando mesmo no zero absoluto, criando uma pressão de degenerescência que impede o colapso total. Essas estrelas, conhecidas como anãs brancas, permanecerão como relíquias eternas, ou quase em escalas de tempo inimagináveis como 10 elevado a 36 anos, os prótons podem começar a decair, devido a forças ainda desconhecidas dissolvendo a matéria. Restarão apenas buracos negros que também não são imunes ao quântico. Stephen Hawking mostrou que devido a flutuações no vácuo quântico partículas podem escapar dos buracos negros, fazendo-os evaporar lentamente. Esse processo, conhecido como radiação de Hawking, garante que até os buracos negros eventualmente desapareçam. Olhando através da singularidade a busca por uma teoria do tudo, uma unificação da relatividade geral e da mecânica quântica, é um dos maiores desafios da física. Na década de 1950, gigantes como Heisenberg e Pauli tentaram criar essa teoria, mas falharam. Einstein também passou seus últimos anos perseguindo esse sonho sem sucesso. Hoje ideias como a teoria das cordas e a gravidade quântica em laços tentam preencher essa lacuna, mas ainda não temos uma resposta. Se encontrarmos essa teoria, ela poderia revelar os segredos dos buracos negros e do nascimento do universo. A relatividade geral prevê singularidades, pontos de densidade infinita, tanto no centro dos buracos negros quanto no Big Bang. Mas a mecânica quântica sugere que essas infinitudes podem ser evitadas, talvez mostrando que o universo surgiu de um ciclo anterior, ou faz parte de um multiverso. Ou quem sabe a verdade seja ainda mais estranha: nosso universo pode ser uma flutuação quântica em um vazio eterno, um sonho cósmico nascido do nada. Essa possibilidade nos deixa com uma mistura de fascínio e inquietação, nos lembrando que no fundo, o universo é um lugar de mistérios infinitos. Gostou dessa jornada pelo cosmos? Espero que tenha se maravilhado com os segredos quânticos do universo.